tarde, povo de Deus. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Você de perto, você de longe. Você do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí da Terra. Você de todos os lugares deste planeta. Deus te abençoe, te proteja, te guarde de todo mal. Eu sou a irmã Ceissa Retróis. Você está me ouvindo por meio deste canal Ceissa Retróis na plataforma do YouTube. Deus abençoe meus irmãos. Irmãos, estamos com dificuldade para entrar. Eu creio que eu tenho que formatar meu celular, porque eu tenho 9% só de espaço. Eu estou há 3 dias tentando, procurando gravar e não consigo. Então eu vou gravar. Nós vamos estar falando aqui, louvado seja Deus. Se cortar o vídeo, eu vou enviar, não dá para editar, porque para editar também precisa de espaço. Eu vou enviar e depois eu vou continuar o mesmo assunto, viu? Então, você, louvado seja Deus, que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus para morar no céu. Compartilha o vídeo, te inscreve no canal, Deixa o seu like e o seu comentário. Nós vamos, louvado seja Deus, falar hoje de sermos filhos de Deus, como honrarmos a Deus, louvado seja Deus, amém? Então, Malaquias, Malaquias, capítulo 1 e versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: se o pai é honrado pelo seu filho, e o mestre pelo seu servo, quer dizer, o patrão, e eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou mestre, ou sou chefe, ou sou seu senhor, onde está meu temor? Louvado seja Deus. E se eu sou mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezai o seu nome. Mas vós que dizei: em que temos desprezado o teu nome? Sobre o meu altar é oferecido pão profanado, e vós ainda dizeis: em que te havemos desonrados? Amém? Depois nós vamos ler, louvado seja Deus, Nós vamos ler em João, louvado seja Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela nos fala nesta tarde, louvado seja Deus. Eu estou entrando à tarde sobre, louvado seja Deus, pessoas, Eu, você, sacerdotes, pregadores do evangelho, não pregadores, pessoas que se dizem cristãos, crentes de ceia, louvado seja Deus, que se dizem filhos de Deus, amém? Dizem-se ser filho de Deus, louvado seja Deus, mas não honram a Deus como filhos. Se dizem que Deus é pai deles, como se não honra a Deus como pai? Amém? E Marcos, louvado seja Deus, Marcos 3,31, vamos ler aqui, louvado seja Deus, amém? Louvado seja Jesus. Quem realmente, louvado seja Deus, é filho de Deus, quem, louvado seja Deus, louvado seja Deus, realmente da família de Jesus, Louvado seja Jesus, amém? Diz assim, louvado seja Deus, Marcos, capítulo 3 e versículo 31, a família de Jesus. Chegando então sua mãe e seus irmãos, e lá fora mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada em torno dele, ao redor dele, e disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. Ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis-me aqui minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão e minha mãe. Amém? Louvado seja Deus. Agora em João 3, louvado seja Deus. João 3, amém? Nós vamos ler assim e vamos meditar de uma só vez, porque eu creio que vai dar 9 minutos só o vídeo, louvado seja Deus. É muito pouco para nós meditar na palavra de Deus, João 3,16 diz assim, louvado seja Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Amém? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então, louvado seja Deus. Hoje, muitas pessoas, todo mundo quer ser filho de Deus. Vai dizer para uma pessoa que nunca aceitou Jesus, vai falar para uma pessoa que serve as entidades, né? Para um pai de santo, para um macumbeiro, para alguém que não tem nada a ver o seu comportamento como um filho de Deus, que ele não é filho de Deus, que ele vai ficar com raiva de você. Mas olha o que a Bíblia fala em João 3, louvado seja Deus, do 31 ao 35. Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus, esse é, né? Meus irmãos, minha mãe é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Como nós vemos em Malaquias, louvado seja Deus, Malaquias 3, né? Louvado seja Jesus. Se és filho de Deus, se diz ser meu filho, como não me honra como pai? Quem honra a Deus, quem obedece, quem é filho de Deus, obedece a sua palavra. Amém? Não tem como servir dois senhores, a palavra de Deus diz isso. Não lembro qual é o versículo e o livro agora. Louvado seja Deus. Não tem como servir dois senhores. O dia 31 de dezembro está aí. As pessoas dizem que são filhos de Deus. Vão estar na missa, mas depois vão estar na beira da praia, oferecendo oferta para Manhã e Manjá. E ofereceu para Deus o quê? O que você ofereceu para Deus? Ofereceu a sua alma para Deus? Ofereceu, entregou sua vida para Deus? Amém? Não, não entregou. Entregou sua vida para Jesus? Não, não entregou. Está, louvado seja Deus. É impossível servir a dois senhores, meus irmãos. É impossível, porque se serve um, aborrece o outro. Diz a palavra de Deus. Se servirmos um, aborrecemos ao outro. Se nós servirmos a Deus, nós aborrecemos o pecado. Se nós servirmos o pecado, nós aborrecemos a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como eu ser justa e ser injusta. Ou eu sou justa ou eu sou injusta. Ou eu sou, louvado seja Deus, profana, ou eu sou uma serva do Senhor. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que os profetas do Senhor estão profanando o altar do Senhor, e o Senhor questionou a eles em Malaquias, louvado seja Deus, louvado seja Deus, 1:6. O Senhor questionando, mas Senhor, em quê? No que nós te profanamos? No que nós profanamos o teu altar? Oferecendo pão, louvado seja Deus, né? Oferecendo o pão, louvado seja Deus, que não é, louvado seja Deus, santo. Diz assim, sobre o meu altar, oferecendo pão profanado. Você vê, louvado seja Deus, mas o que é pão profanado? É desvirtuando, como eu já falei em outros vídeos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão da vida. E aí a pessoa vai lá, louvado seja Deus, pega, louvado seja Jesus, vai pregar o que não vive. Está profanando este pão santo, que a palavra é santa. A palavra de Deus está falando uma coisa, que o Filho de Deus é aquele que faz a vontade do Senhor, e ele vai dizer que todas as criaturas da terra são filhos de Deus. Mentira. Não são, está profanando o pão, oferecendo no altar. Quem está mentindo no altar? Quem está dizendo que nós podemos casar 2 vezes? Quem está dizendo que a mulher pode usar maquiagem? Quem está dizendo que a mulher pode pintar as unhas? Que a mulher pode usar, louvado seja Deus, de todas as práticas do pecado neste mundo? Está oferecendo um pão profanado. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Amém? Este é o pão profanado. Como que eu digo que eu sou filha de Deus se eu não honro a Deus como Ele merece? Como que eu digo, louvado seja Deus, que o Senhor é meu Senhor, se eu não honro Ele como meu Senhor?
Amém? Como, meus irmãos, estão gastando milhões e milhões para oferecer sacrifício e oferenda nas praias, botando roupas brancas, usando todo tipo de abominação que o mundo oferece, mas as igrejas estão vazias. As igrejas estão vazias. Como que você diz que é crente, crente de ceia, batizado, mas no dia que é para você adorar o Senhor, você está, louvado seja Deus, sabe Deus por onde, que nem na casa de Deus aparece. É triste falar, mas é realidade, meus irmãos. Os crentes tudo de vermelho. Você sabe o que significa isso? Isso tem uma simbologia muito grande. Nunca vi tanto vermelho nas festas de final de ano como hoje. Você sabe que isso tem um propósito? E os crentes nas igrejas de vermelho, amém? Você está preparado para a guerra? Vermelho simboliza o comunismo. A cor do comunismo, né, é de guerra. Comunismo é contra Deus. Amém? Não era para ser, mas eles criaram, né? Eles desvirtuaram o verdadeiro propósito, louvado seja Deus, de ser, né, comunismo, de aplicar um sistema comunista numa nação. Então eles desvirtuaram, louvado seja Deus. E aí o que acontece? São pessoas que vão de encontro contra a palavra de Deus. Amém? Nós, louvado seja Deus, não podemos, louvado seja Jesus, aderir às coisas que o mundo oferece. O crente, ele é diferente. O mundo tem que olhar para nós e ver a luz de Deus em nossa vida. Os terreiros estão cheios dos adoradores das entidades, né? E as igrejas estão vazias, porque os crentes são infiéis. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos que vão para a igreja no dia 25 de dezembro, no dia 31 de dezembro, com pressa de sair da presença do Senhor, porque, louvado seja Deus, ele tem um encontro, outros nem aparecem. Vá para a igreja, por mais que depois você vá, mas é pouco tempo que você passa na presença do Senhor. Não troque o Senhor pelos manjares deste mundo. Seja realmente um filho de Deus, como disse Jesus, seja realmente irmão de Jesus, como ele diz na sua palavra. Meus irmãos, até árvore de Natal vermelha eu vi. Você sabe? Isso é muito sério. Não que a cor vermelha seja do maligno, não é. Não é do maligno, foi Deus que criou as cores. Mas eu estudei, as cores influenciam. Todas as cores, elas têm uma simbologia. Eu também já fui, né, da macumba. Eu sei a influência das cores. Eu sei no mundo científico, eu sei no mundo, louvado seja Deus, maligno, né? Eu sei também dentro da Escritura Sagrada, que a Bíblia fala das cores também. Você pode ler lá nas ornamentações da casa de Deus, quando Deus começou a dar ordem para fazer, as cores que tinham que ser usadas, as cores, todas as cores, meus irmãos, elas têm uma simbologia. E os crentes, se diz crente de vermelho. Nós não somos padrões do mundo, nós somos padrões de Deus. O mundo tem que olhar para nós e ver que somos servos do Senhor. Só estar dentro de uma igreja não basta. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Amém? Se eu sou filha de Deus, se eu sou irmã de Jesus, eu faço a vontade de Deus. Eu honro a Deus. O mundo, Deus deixou 24 horas para nós. 8 horas para servir a Deus.
8 horas para descansar. O nosso corpo físico, Deus deixou a capacidade para o corpo repor energia, tem que ser 8 horas de descanso, de sono. A ciência já comprova isso também. 8 horas para trabalhar. Diante das leis, nós temos que ter 8 horas de trabalho todos os dias, quem trabalha, né? Registrado. E as 8 horas para servir a Deus, você está fazendo o que para Deus? Nessas 8 horas. Porque cumprir o ministério de oração de 1 hora, de oração de meia hora, é enfadonho para você. Ler a Bíblia é enfadonho para você também. 1 hora, um capítulo, um versículo. É enfadonho para você. Ir para o culto, ficar 2 horas na igreja adorando ao Senhor na beleza da sua santidade é enfadonho para você. Mas você está roubando a Deus no tempo. Nós estamos roubando a Deus no tempo dele. Nós estamos com infidelidade diante do Senhor. Amém? 31 está vindo aí. Você preparou a melhor roupa para servir a Deus, para adorar a Deus? Ou você preparou uma roupa branca para você ir, louvado seja Deus, para uma praia, oferecer uma oferenda para a mãe Iemanjá, oferecer isso e aquilo para o inimigo? Eu quero dizer a você que me ouve por meio deste canal: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se você não aceitar a Jesus, essas práticas vai te conduzir ao inferno. Aceitar a Jesus é fazer a vontade dele. Porque Jesus não morreu só por essa minoria de crente, não. Jesus morreu por todos. Nós vimos lá em João. Não é nada de São João, não. Não tem nada a ver de São João. Nós vemos lá no Evangelho, segundo João escreveu, capítulo 3, versículo 16 a seguir, que o Filho de Deus morreu não para condenar o mundo. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo dos seus pecados. Você, quando Jesus vier, ele não terá você como inocente. Tenha certeza disso. Então adore ao Senhor, honre Ele como seu Pai, faça a vontade dEle, adore Ele na beleza da sua santidade. Vou orar por você porque o espaço está acabando. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, eu quero lhe agradecer, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na sua presença, na presença do meu irmão, da minha irmã também, que ora comigo neste canal. Que o Senhor possa livrar, guardar, proteger, perdoar. Abra o entendimento espiritual de cada um, Senhor. Livra eles, meu Deus, de todo mal pelo poder do sangue de Jesus, meu Pai. Abençoa os missionários, abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida espiritual, material, profissional, meu Deus, sentimental, conjugal, meu Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos inscritos neste canal também, todos os ângulos da vida deles, financeiro, espiritual, material, sentimental e conjugal. Meu Pai, aquele que está enfermo, o Senhor pode curar, eu só posso interceder, a cura vem do Senhor. Aquele que está pensando, meu Deus, em deixar o Senhor por conta, louvado seja Deus, das festas do final de ano, abre o entendimento dele, o entendimento dela. Senhor, não deixa que nós venhamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Cobre todos, meu Deus, debaixo das suas asas, como diz no Salmo 91, que debaixo das suas asas estarão seguros. Nos protege debaixo das suas asas. Seja conosco para a tua glória. Guarda minhas filhas, minhas netas, meus genros, meus netos, onde quer que eles estejam, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, guarda o Wagner Felipe, guarda a Rutinha, guarda as crianças, meu Deus. Dai vitória e
dá livramento. Protege pelo teu poder. Eu te entrego essa família em suas mãos, meu Deus, e o seu nome será glorificado. E que nenhum mal os suceda e nem praga alguma chegue a eles. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, pelo poder que há na tua palavra, eu quebro maldições agora. Não eu, mas a força da tua palavra contra todos os escritos neste canal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. Você que é daqui do Águas Claras, amanhã, encerramento da poderosa campanha As 7 Unções de Deus na minha vida. Amanhã a distribuição do azeite das 7 unções, com a presença do pastor, louvado seja Deus. Eu esqueci o nome do pastor, amém, Jesus? Ungindo a igreja, louvado seja Deus. Ungindo a todos que ali se fizer presente. Vá lá receber o seu frasquinho de azeite, amém? Para você ungir a sua casa no dia 31, na virada, você unge sua casa, unge a sua família, unge os umbrais da porta, né? Você unge que Deus vai repreender toda a maldição. Eu faço isso todos os anos, igreja, irmãos reunidos aqui nesse canal. Então, louvado seja Deus, faça isso, unja a sua casa. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, unja a sua casa. Depois que você voltar, louvado seja Deus, do culto, né? Nós vamos ficar, louvado seja Deus, na virada, nem que seja só eu e meu esposo. Se os irmãos forem embora, porque nós temos Santa Ceia, né? Se os irmãos forem embora, nós vamos ficar para fazer a oração da virada. Depois nós voltamos para o nosso lar, louvado seja Deus, que não vai ter vigília. E você amanhã vá, leve sua família, leve seus filhos, leve as roupas. Congregação de Águas Claras, Rua Betumirim, número 6. Note aí, Rua Betumirim, número 6. A distribuição do azeite das 7 unções de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não haverá mortandade, não haverá, louvado seja Deus, maldição nenhuma. Se você crer, você verá a glória de Deus, amém? Então eu convido todos os meus irmãos daqui do Águas Claras, do Novo Aleixo, Parque das Garças, aqueles que puderem, louvado seja Deus. Eu acho que é Ivanildo, Ivanilson ou Ivanildo, o nome do pastor. Louvado seja Deus, ele vai estar amanhã, né, orando em favor da igreja.